A paz do Senhor a todos. Pode tomar os vossos assentos, depois de um período em pé. Abra, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Estamos falando sobre uma chamada à liderança. Terça-feira próxima passada falamos aqui sobre a visão. Dentro de uma chamada para a liderança, tem que ter visão. E hoje nós vamos falar sobre o princípio de estabelecimento de metas, um chamado à liderança com princípios de estabelecimento de metas. Vamos para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse versículo 6, que fala de operação, de diversidade de operações, fala justamente na sequência desse texto, que é o contexto dos dons espirituais, que são 9, e há diversidade de operações, são dons inspiradores concedidos pelo Espírito Santo, e há esta relação destes dons. O versículo 7 disse: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, conhecimento, né? E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a diversidade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, dentro da diversidade de operações, temos aí estes dons inspiradores concedidos pelo Espírito Santo. O versículo 4 ou versículo 5 disse: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E está lá em Efésios capítulo 4 versículo 11, que é num total de 5 ministérios, que são dons motivadores dados pelo Filho para a igreja do Senhor Jesus ser edificada com estes dons, principalmente na ministração da palavra de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e pregamos a palavra, estamos profetizando, porque a verdadeira profecia, a maior profecia, a profecia mais forte é a da Bíblia Sagrada. Efésios 4:11, a diversidade de ministério, e eles se encontram aí em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. E o versículo 4 de 1 Coríntios 12 fala sobre a diversidade. Vocês podem conferir que há diversidade de dons. A diversidade de dons está em Romanos 12, a partir do versículo 6. E a diversidade de ministérios
está em Efésios 4:11. E a diversidade de operações está em 1 Coríntios capítulo 12. Então vamos para Romanos, um pouquinho aí atrás de 1 Coríntios. Nós encontramos Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que lidera, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então aqui nós temos os dons motivadores dado pelo Pai, num total de 7. Então 7 são os dons motivadores dados pelo Pai. Dons naturais, dons que Deus nos dá para que a vida tenha sentido. Você tem habilidade, você tem facilidade em algum assunto, em desenvolver, desempenhar alguma tarefa, isto é dom de Deus. Não é dom ministerial, não é dom espiritual, mas é um dom motivador dado pelo Pai, que é os dons naturais. Não é só crente que ensina, não é só crente que lidera, não é só crente que exercita misericórdia, não é só crente que é generoso, não é só crente que fala a verdade. Tem muita gente por aí que fala, quem sabe, até mais verdade, e que são mais verdadeiros do que alguns tipos de crentes rotulados. Então, meus amados, são dons naturais, para que a sua vida passe a ter sentido. Agora, dons ministeriais, sim, precisa ser salvo, precisa ter chamada, precisa ser selecionado, precisa ser consagrado, para você ter os dons ministeriais. Dons espirituais são dons de inspiração, concedidos pelo Espírito Santo, que dá a quem Ele quer. É bênção demais. Mas eu quero me ater, eu dei esse esclarecimento, para ficar mais fácil, para nos atermos aqui ao versículo 8, principalmente o versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, na parte que fala o que lidera, o que preside, né? Outras versões, com cuidado. E nós estamos num culto de ensino da palavra de Deus, um culto sistemático, com um assunto, né, muito importante, que é uma chamada à liderança. E nós falamos, deixamos bem claro que é uma visão. Se você quiser rever esta matéria, você encontra nas redes sociais a mensagem de terça-feira passada, e a de hoje é sobre o princípio de estabelecimento de metas. Então nós podemos ver, meus irmãos, que a visão é o fundamento de toda liderança. Não existe um líder bem-sucedido, um líder de sucesso, um líder que desempenha grandes tarefas e que prospere, se ele não tiver visão. Então toda liderança, em qualquer nível de liderança, nós falamos aqui dos níveis de liderança na terça-feira próxima passada. Todos nós lideramos, todos nós temos um nível de liderança. Você lidera lá no trabalho, você lidera uma sessão lá no seu trabalho, você lidera uma equipe lá no seu trabalho, você lidera a sua casa, você lidera os seus filhos, você lidera um grupo familiar, você lidera um departamento, você lidera uma igreja, você lidera uma empresa, você lidera uma multinacional. Então existem níveis de liderança, uns com menores responsabilidades e outros com maiores responsabilidades, mas todos estão liderando.
Não existe uma pessoa sequer que tem o direito de dizer que não lidera nada, e que não é líder, e que não sabe liderar. Se você dá uma ordem, se você faz um pedido, se você elabora uma solicitação, se você pede um favor, ei, você já está liderando. Alguém está sendo liderado por você. Feche aquela porta, por favor. Você está liderando a pessoa que vai fechar. Então não tem como escapar. Todos nós lideramos. Então, existem aí estes níveis de liderança que nós temos que atentar. Então a visão é o fundamento de toda a liderança. A visão, você já sabe, ficou bem claro, que é aquilo que você vê já pronto, já realizado. É aonde você quer chegar em um período de tempo. Se você não tem visão, você não enxerga o caminho. Se você não tem visão, você não sabe onde está. Se você não tem visão, você não sabe o caminho a percorrer. Se você não tem visão, você não sabe aonde quer chegar. Aí não chega a lugar nenhum. Vai ver uma vida de frustrações, uma vida de decepção, uma vida de angústia, uma vida de insucesso, e vendo as pessoas crescerem, prosperarem, terem vitórias, e você assistindo tudo de camarote, porque não tem visão. Você precisa ter uma visão de um dia de trabalho, de uma semana de trabalho, de um mês de trabalho, de um ano de trabalho. O que é que você quer durante esses próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, mas você precisa ter uma visão. E a visão, ela tem que ser bem clara, bem definida, bem decidido naquilo que você quer, porque você vai trabalhar em prol desta visão. Você vai deitar pensando na visão, você vai dormir pensando e sonhando com a visão, e você vai acordar com a visão bem nítida. Todos nós precisamos ter esta visão. Qualquer tarefa a ser feita, ela é feita diante de uma visão. Aí, meus amados, a visão é o fundamento de toda a liderança. A visão do líder requer um compromisso com a ação, o que é chamado de missão. A missão nos leva a um processo. Toda missão tem um processo. A visão é aquilo que você quer, é aonde você quer chegar em um período de tempo. Para isto acontecer, você precisa de uma missão, você precisa de um propósito, e esse propósito, ele é um processo, precisa de um processo. Exemplo, nós temos uma visão, a nossa visão é a evangelização, e o nosso propósito, a nossa missão dentro desta visão é ganhar Bauru para Jesus. 10% congregando conosco em 10 anos. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa visão. Agora temos a missão, que é o processo. Como que vamos fazer isto? Nós vamos celebrar a Deus no culto de adoração. Olha só, nós temos que amar a Deus através da adoração no culto de celebração. A nossa missão é amar. E dentro desta missão amar, nós temos o processo. Primeiro, amar a Deus através da adoração no culto de celebração. A palavra amar tem o M, maturidade cristã, através da comunhão no grupo familiar. A palavra amar tem a letra A, amar o pecador através da evangelização. E a palavra amar tem o R, renunciar o pecado através da santificação. Então a nossa visão é a evangelização, a nossa missão é amar por meio de um processo, e os nossos valores é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, dentro desta missão, visão e valores, nós
nós desempenhamos a nossa liderança, nós realizamos as nossas tarefas, nós adoramos a Deus, nós evangelizamos, nós mantemos a nossa comunhão e a nossa santificação por meio do nosso RPD, por meio do nosso relacionamento pessoal com Deus, por meio da oração, por meio do jejum, nós nos santificamos. Então a visão do líder requer um compromisso com a ação, o que é chamado de missão, que é o processo realizável para você concluir a sua visão em um período de tempo. Então, meus irmãos, mas a visão e a missão, eles são postos em prática através de uma série de passos específicos e mensuráveis que têm por finalidade realizar a missão. E estes passos são chamados de metas. São chamados de metas. Quando você não define as suas metas, quando as suas metas não são bem claras, bem mensuráveis, você fica perdido no que fazer, na prioridade, no que é essencial, no que é importante, no que é acidental. Então as metas te levam ao centro, as metas te levam a realizar aquilo que é preciso, que é necessário realizar. Nós temos uma missão, temos uma visão, mas nós precisamos de elaborar bem claro as nossas metas. Queremos quantos grupos familiares? Queremos a multiplicação este ano de quantos grupos familiares? Nós queremos batizar quantos? Então nós vamos trabalhar dentro da visão, na missão que é o processo, para alcançar aquilo que nós queremos, que são as nossas metas. Quem não tem meta, não tem vida. Quem não tem meta, não tem nada para fazer. Quem não tem meta, não tem o que realizar. Quem não tem meta, só tem o dia para clarear e a noite para escurecer. Tem que ter meta. Então esses passos são chamados de meta. Então a visão e a missão, a visão e a missão permanecerão ou permanecem constantes. São uma constância. Visão e missão é uma constante, mas as metas deverão ser realizadas todo mês, ou até em menor tempo, dependendo daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer alcançar, dependendo da sua visão. São metas diárias, são tarefas diárias, que nós temos que fazer, nós temos que realizar, temos que concluir. Metas semanais, metas mensais, metas anuais. Então estas metas, elas precisam serem realizadas. Então nesta revisão, deve-se verificar, meus irmãos, que metas foram atingidas, analisar as que não foram concluídas, sim, e determinar que medidas corretivas deveriam ser tomadas a estabelecer novas metas. A visão, ela é firme. A visão é uma decisão tomada. A visão é aquilo que você quer alcançar, é aquilo que você vê realizado. Agora, no caminho da realização da visão, por meio da missão que é o processo, existe o estabelecimento de metas, e estas metas, elas podem sofrer, sim, alterações, estratégias novas, estratégias diferentes, para você conseguir chegar à visão, por meio da missão, que é o processo. Você estabelece metas que foram atingidas, e metas que não foram alcançadas, metas que precisam ser revisadas, metas que foram atropeladas, metas que você não conseguiu
Então vamos refazer estas metas. Vamos subdividir esta meta. Esta meta foi muito grande para um dia, ela foi muito grande para uma semana, ela foi muito grande para um ano. Então vamos subdividir estas metas. Aquilo que eu queria resolver como meta durante um dia, eu vou precisar de uma semana, não tem problema. Então refaz as metas e parte para cima, e faz cada parte por dia, e durante a semana você vai concluir aquela meta desejável. Vale um amém? Veja, meus irmãos, que um bom plano para o estabelecimento de metas é definir metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, metas realistas e metas tangíveis, palpáveis. Existem metas que não são palpáveis, que não são tangíveis. Muitas vezes é um pensamento muito exagerado, que não é um sonho. Sonho é concretizável, sonho é projeto, sonho é coisa real, dentro da visão e da missão, no estabelecimento de metas. Mas muitas vezes a gente exagera e até pensa que é uma visão, uma missão, no estabelecimento de metas, e aí elas se tornam incansável, não dá para alcançar, você não consegue alcançar, elas não são atingíveis. Então cada uma delas deve ser um passo específico, e não um desejo vago, não um pensamento sem conexão, sem lógica, sem base. Então, cada uma delas deve ter, ou deve ser um passo específico, e não simplesmente um desejo, um pensamento. E as metas devem ser mensuráveis, elas têm que ter condição de serem medidas, calculadas, analisadas, pesquisadas, observadas e realizadas. Então elas devem ser mensuráveis, não somente em termos do que é para ser realizado, mas também quando deve estar realizado. Esta sua meta é para um mês, trabalha para realizá-la dentro de um mês. Se possível for, faça isto antes de um mês, ganha tempo, vai sobrar mais tempo para realizar as outras metas, porque metas são fatias de um projeto. Toda construção, você começa pela fundação. Existem metas, estabelecimento de metas, e não tem como você pular etapas numa construção, não tem como você fazer a cobertura se a base, a fundação, os pilares, as paredes não estiverem prontas. Então você precisa deixar bem definido o que é prioridade, o que é essencial no estabelecimento de metas. As metas, meus irmãos, devem ser elevadas, sim, mas atingíveis, reconhecendo que o Espírito Santo pode nos ajudar a conseguir o impossível. Isto, para muitos, a sua meta pode ser um absurdo, pode receber críticas. Vamos falar disso mais tarde. Mas se você tem a ajuda
do Espírito Santo, se você é dependente do Espírito Santo, se você anda no centro da vontade de Deus, se você coloca as suas metas diante de Deus, você fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai te ajudar a conseguir o impossível, aquilo que os homens dizem que é impossível. Ei, mas para Deus tudo é possível, e tudo é possível também ao que crê. Não há nada impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê. Então acredite na sua visão, trabalhe no processo da missão, estabelecendo metas, mesmo que elas sejam grandes, exageradas. Ei, dependa do Espírito Santo, dependa do Espírito Santo. Coloque estas metas diante de Deus o tempo todo, e você vai ver o quanto você será iluminado. Então, meus irmãos, nós temos que avaliar os recursos disponíveis para que as metas sejam realísticas. Então, para alcançarmos metas intangíveis, temos que formular e realizar as tangíveis e a elas relacionadas. Aquilo que é intangível hoje, que você não consegue atingir, alcançar, faça aquilo que está dentro do seu alcance, aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, e logo aquela que é inatingível passa a ser atingível, e você vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. É como que colocando tijolo por tijolo, e daí a pouco a construção está finalizada, está pronta. Você pode dizer amém? Então, além de elaborar metas com estas características, nós devemos fundamentá-las em nosso próprio desempenho, em vez de vinculá-las a um provável desempenho de outros. A visão é sua. Deus deu a visão para você, dentro do seu campo de ação, dentro das suas habilidades e dons. Você já tem uma missão, que é um processo para a realização e a concretização desta visão. Então, você pode contar com terceiros, sim. Você precisa ter colaboradores, sim. Mas a visão é sua. Mas a missão é sua. O estabelecimento de metas foi elaborado por você. Então você tem sim que acompanhar. Você tem que ir junto para ver se estas metas elas estão sendo realizadas. Se você estabelecer metas, as metas são suas. É um líder de grupo familiar que quer multiplicar no final do ano. Então você precisa ter uma meta. A sua meta é multiplicar uma vez ou duas vezes. Então você precisa ter líderes em formação do seu lado. Não adianta você, como líder, passar para um outro, formar este líder, porque você é o líder do grupo familiar. Então não tem como você transferir aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa realizar. Você pode ter colaboradores, sim. Você pode ter pessoas brilhantes do seu lado, deve. Você tem que ter pessoas diligentes, sim, com certeza. Mas você foi levantado por Deus. Você foi colocado como líder. Você assumiu essa responsabilidade dada por Deus. Então você pode ter ajuda, sim, mas você tem que fazer o esforço necessário no cumprimento destas metas. Então devemos deixar nossa mente voar alto. Não podemos limitar a Deus. Deus pode te dar coisa grande. Deus pode te revelar coisas grandes. Você pode ter da parte de Deus coisas grandes reservadas para você, dentro da sua liderança, utilizando estes dons maravilhosos que Deus já te deu. Você pode não te conhecer. Começa
a colocar isto em evidência diante de Deus, na presença de Deus, e desempenhar a sua função na dependência do Espírito Santo, você vai ver que você faz muito mais do que imagina. Você pode ser aquilo que você não acredita que é. Você é um grande líder. Você é um grande líder. Eu tenho um amigo aqui, ele entrou no meu gabinete, pastor Laércio, e me deu uma palavra de ânimo ali. Meu Deus, quase que eu fui arrebatado. Não, ele acabou colocando nas minhas mãos a maior responsabilidade dentro desse estado, dentro dessa nação. Falei, calma, você exagerou, né, meu amigo? Só porque meu amigo, não precisa exagerar tanto assim não. Olha aí, mas você tem que ser ousado, você tem que ser corajoso, você tem a capacidade dada por Deus. Não precisa ter medo. Medo não pode fazer parte do seu vocabulário, da sua vida, do seu campo de ação. Então nós podemos e precisamos escrever as metas em detalhes e fazer as metas positivamente, acreditando, vou conseguir, vai dar certo. Eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas inteligentes ao meu lado, eu tenho pessoas inspiradas, mas acima de tudo eu tenho o Espírito de Deus na vida, e eu vou conseguir. Certifiquemos, meus irmãos, de que elas implicam em mudanças de comportamento e são pessoais. Nenhuma meta será atingível, será concluída, se não houver uma mudança de comportamento. E essas metas, elas são pessoais. Então você faz uma análise. Por que eu não estou conseguindo atingir as minhas metas? Houve mudança no meu comportamento? Houve uma disciplina? Eu mudei os horários? Eu alterei a rotina? Eu amadureci, eu cresci? Eu estou lendo mais no assunto? Eu estou estudando, estou me especializando naquela área, para que estas metas sejam realizadas. Estive de manhã falando para jovens, e uma jovem de 13 anos, após a palestra sobre finanças, sobre prosperidade financeira, me disse: pastor, mas o que é, como é que eu faço para definir o que eu quero? Qual é a minha aptidão? Ei, eu disse para ela, eu digo para você, o que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de ler? O que você mais gosta de ver? O que você mais gosta de ouvir? É isto que vai te conduzir, é isto que vai te formar, é isto que vai te levar para ser o que você está lendo, vendo e ouvindo. Então, você sabe o que você está lendo, você sabe o que você está vendo, você sabe o que você está ouvindo. Se for coisas boas, é para este caminho que você será conduzido. Se for coisas ruins, sem valor, sem sentido, que você está tendo só informação, mas não está tendo formação, você não vai a lugar nenhum. Você vai ver o tempo passando, você envelhecendo e não realizando nada, não galgando nada, não conseguindo nada, não prosperando. Ei, eu com 16, 17 anos, eu já comprava ferramentas, porque eu sabia que eu ia ser o dono de uma oficina. As pessoas passavam e começavam a rir de mim. Pode rir, não tem problema não, mas você vai me ver comerciante nessa cidade, empresário nessa cidade, mas com essa caixinha de ferramenta. Não, mas que só é a primeira. Tive época de ter 50 caixas de ferramenta.
50. Cada mecânico tinha uma, duas ferramentas específicas para cada serviço. Ei, mas eu comecei com o estabelecimento de metas. A minha meta era ser um comerciante. A minha visão, a minha missão foi feita, foi realizada dentro do estabelecimento de metas. Eu fui conseguindo, galgando. Levou muito tempo? Não. 6 meses depois que eu comecei a comprar ferramentas, eu tinha o meu próprio negócio. Ei, 6 meses depois eu casei. 2 meses depois do casamento, eu fui mostrar a minha morena para os meus familiares em Minas, 1000 e tantos quilômetros de distância, de carro próprio. Jesus querido, 6, 7, 8 meses a coisa deu uma guinada, mas eu sabia o que eu queria da vida. Para isso eu olhava os carros, admirava os carros, lia tudo sobre carro, sobre ferramenta, pesquisava, ia nas lojas de ferramenta, ficava olhando, só olhando. É isso que eu vou ser, é isso que eu quero. Então defina. Veja que à medida em que fazemos do estabelecimento de metas uma prática de vida, isso vai materializando, isso vai sendo realizado. Uma prática de vida. O que é que você quer? Eu falei para a jovem: você quer ser médica? 13 aninhos, começa a ler tudo sobre medicina hoje. Começa a comprar aquelas atlas de corpo humano. E eu disse para ela: começa a matar os frangos, esquartejar, examinar parte por parte. Falei para ela: olha lá o coraçãozinho, o pulmão, o fígado, e vai olhando tudo. Ei, começa por aí. Pede a mamãe para você matar aquele frango e começar a examinar aquele frango, se você quer ser médico. Olha o conselho que eu dei para a menina. Você quer ser um advogado? 12 anos, 13 anos, 14 anos, começa a comprar livros de bons juristas. Começa a ler. Você quer ser o quê? Estabelecimento de metas. Começa logo a ler aquilo que você quer ser. Nosso caráter é formado pelo que nós chamamos de comunicação de massa. O que se lê, o que se vê, o que se ouve. É isso que eu vou ser. Se eu começar a ler coisas que não presta, eu não vou prestar. Se eu começar a ver coisas que não presta, eu não vou prestar. Se eu começar a ouvir coisas que não presta, eu não vou prestar. Então é muito fácil saber o que você quer, aonde você quer chegar, qual é a sua visão. O que você vê, o que você lê, o que você ouve. Pastor, isso me assusta. É para te assustar mesmo. Há vários problemas específicos aos quais precisamos estar atentos. Haverá casos, meus irmãos, que 2 metas muito desejáveis entrarão em conflito uma com a outra, mas são metas. Dá prioridade. Eu tenho que fazer tudo isso aqui hoje. Então elege a prioridade. Faça o que é prioridade. Aí teremos que determinar a prioridade delas. Você tem que ter essa capacidade de determinar a prioridade. Entrou em conflito? Qual que eu faço primeiro? Elege a mais importante. Dê prioridade à mais importante. Pode ser que a que entrou em conflito pode ser feita amanhã. E a de amanhã é menor, você pode juntá-la com a que sobrou de hoje. Mas faça a mais importante. Precisamos estar conscientes com relação às metas não declaradas, bem como a influência que podem ter sobre nossa eficiência e a de outros, tomando o lugar das declaradas. Eu estava, acho que o meu amor, fui abastecer o carro, e eu perguntei à senhora que estava lá na bomba: a senhora tem nota fiscal? O senhor tem que ir lá perguntar. Jesus Cristo, muito obrigado. Foi, amor, estava comigo, né? Gente, a mulher trabalha lá, abastecendo.
cliente toda hora exigindo nota fiscal, sim ou não, mas eu queria, e ela não sabia. Eu tenho que descer o carro, estacionar e ir lá no escritório perguntar: você tem nota fiscal? Ah, não quer abastecer o carro. Tem tantos postos na cidade, fomos para outro, né, amor? Que isto? Chega na loja para comprar um produto, o vendedor não sabe nada daquele produto, que vergonha, loucura. Não leu nada, não leu o manual, não entende nada, não sabe nada. Quer prosperar, quer ter vitórias, quer ser promovido, quer ter aumento de salário. Misericórdia. Você vai trabalhar numa loja de vendedor, o que essa loja vende? Você tem que ler aqueles manuais tudinho. Nada que 3 noites e 3 dias sem dormir não resolva. Leia. Leia. Tudo que o cliente perguntar, você tem que ter resposta certa daquele produto. Mas aí, vida leva eu. Meus irmãos, temos que ser diligentes e modificar nossas metas assim que as situações se modificarem. Estabeleci uma meta, mas a pandemia chegou, então vamos modificar as nossas metas. Metas podem sofrer modificações, alterações. A visão não, a missão não, o propósito não, a espinha dorsal não, as metas sim podem. Nós tínhamos traçado metas para 2020 e elas foram alteradas para cultos online, reunião de diretoria por videoconferência. Não deixamos de fazer uma Assembleia Geral Administrativa em videoconferência, de sucesso. Domingo agora mesmo tivemos a nossa Assembleia Geral de outubro. Modificaram as metas, mas elas foram realizadas, alcançadas, com leitura de ata, com leitura de relatório, com disciplina, com comunhão, com exclusão, mas as metas foram realizadas. A nossa meta era realizar a Assembleia Geral Administrativa todos os meses, realizamos, diferente. Então as metas podem ser modificadas. Ter metas simplificada, ou simplifica o processo de tomada de decisão. Quanto mais simples for a meta, mais fácil é a sua tomada de decisão. Metas complexas, confusas, que a gente não entende e não compreende muito, fica difícil você tomar uma decisão. Então, ter metas simplificada, ou ter metas simples, nesse processo de tomar decisão é muito importante. Fortifica a nossa saúde física e mental, não há aquele desgaste tão grande. Metas produzem resistência. Então, meus amados, as metas geram respeito. Se você tem metas, você é respeitado. Se você tem metas, você é lembrado. Se você tem metas, você é admirado. Se você tem metas, você é seguido. Constitui um sistema de aferição, de modo a que podemos gozar a sensação de realização. Então as metas produzem resistência. Você vai tendo resistência. E abaixo de Deus são as metas que impedem que o líder fique escravizado aos aplausos do povo. São metas, você sabe que você fez, que você elaborou, que você desenhou. Então você não tem que esperar nada de aplausos, porque é tarefa sua, é missão sua, é visão sua. Então, apesar dos muitos benefícios do estabelecimento de metas, muitas pessoas não a praticam. Algumas deixam de estabelecer metas porque é trabalhoso.
Ninguém quer ter trabalho. Outros têm medo de criar metas imperfeitas, ou de ser derrotados ou ridicularizados, ou receiam que o estabelecimento de metas possam ser considerado orgulho, altivez, presunção. Todos esses temores podem impedir uma pessoa de estabelecer metas. Mas você não pode ter esse tipo de medo. Estabeleça meta lá para dentro da sua casa. O que você quer fazer lá na sua casa este ano? Trocar o quê? Você quer melhorar o quê? Estabelece essas metas. O estabelecimento de metas é uma disciplina contínua. Disciplina contínua. Disciplina dói. Disciplina cobra. Disciplina exige. E ela tem que ser contínua. Você precisa ter esse esforço, você precisa ser diligente. Você precisa ter disciplina. Tem hora que você acha que não vai conseguir, não vai dar conta, que tudo parou, que tudo está no fundo do poço. Daí a pouco ressurge tudo. E começa tudo a funcionar novamente. Não se pode elaborá-las de uma vez por toda e pronto. Não, metas são modificáveis. Metas podem ser elaboradas ao ponto que você vai conseguindo realizar em direção à visão, dentro do processo missão. Elas vão sendo modificadas, alteradas, acrescentadas, cortadas, tiradas, diminuídas, aumentadas. Não pode deixar de fazer, de elaborar. A constante aceleração das mudanças em pessoas, lugares e coisas que se verifica hoje, principalmente em 2020, exige que tenhamos um programa de metas claramente definido, porque há uma mudança muito grande, constantemente, e mudanças radicais, nas pessoas, nas coisas. Como eu disse aqui um certo dia, há 30 anos atrás, para realizar uma tarefa você gastava 30 dias. Hoje, com meia hora você realiza aquela mesma tarefa. As coisas modificaram. Você lembra da conta bancária que você tinha, que era no cartãozinho, que o caixa lá pegava o cartãozinho e anotava lá o depósito, aí você ia descontar o cheque, era uma ficha assim. Eu sou dessa época. Daqui a pouco veio o telégrafo, daqui a pouco veio o computador, aquilo que gastava não sei quanto tempo, hoje não gasta nada. Você faz tudo de casa hoje. Então as pessoas mudam e as coisas também mudam, lugares e coisas. Então estabelecer meta é como um programa, ou como programar um computador. É o maior exemplo de estabelecimento de metas, é como programar um computador. A visão é importante, mas a visão nunca se tornará realidade, a menos que estabeleça um programa de metas, e que ele seja fielmente cumprido. Visão sem metas, você vai fazer o quê? Você só pensou. Há uma grande diferença, eu gosto de dizer isto, entre pensamento e sonho. Eu tenho um sonho, então me mostra o projeto. Eu tenho um sonho, então me mostra o que você escreveu. Se não, é só pensamento. Pensar é um fato, mas não é um ato. Sonho é visão, é missão, estabelecimento de metas. A visão se conservará
conservará a mesma por um longo período de tempo, e a missão corresponderá à visão, mas as metas devem ser revistas frequentemente, com o fim de ajudá-las às mudanças nas situações, de modo que a visão possa ser realizada. Olha, além de definir metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, metas realísticas e metas tangíveis, existem outros princípios que são úteis. Primeiro, devemos basear nossas metas em nossos próprios atos, em vez de fazê-las em atos que esperamos dos outros. A meta não é sua? Então não tem que esperar que esta meta seja realizada por outros. Segundo, deixemos nossas mentes elevar-se, não limitemos a Deus, nem as coisas maravilhosas que Ele tem guardadas para nós. Terceiro, certifiquemos-nos que as metas implicam em mudanças de comportamento. Não há mudança, fica difícil. Nossos padrões de conduta devem ser compatíveis com as nossas metas. Quarto, metas próprias. É preciso ter personalidade forte para estabelecer metas próprias, principalmente quando elas são diferentes em nossa sociedade. Ei, tem que ser forte, tem que ser muito claro dentro de você, tem que ser muito definido. Quinto, as metas geram respeito. Quase que universalmente, as pessoas que têm metas claras atraem seguidores. O fato de termos metas inspira outros a seguir-nos. Se um líder de grupo familiar não tiver metas, ele não vai ter ninguém para segui-lo. Você tem que dizer sempre a sua visão, a sua missão, não deixando de lado os valores e o estabelecimento de metas, para as pessoas acreditarem em você e te seguir. Eu quero estar naquele grupo familiar porque ele tem metas, e estas metas estão sendo feitas, realizadas a cada dia, e vai haver uma grande multiplicação no final de ano. Quem é que não quer seguir um líder desse? Sexta, as metas constituem um sistema de aferição, de modo que podemos experimentar a sensação de realização. Cada meta realizada é uma festa dentro de si. Aquele gozo, aquele gosto, aquela alegria, aquele regozijo, aquele deleite dentro de você. Consegui, alcancei, mais uma meta cumprida, mais uma meta cumprida. Sétimo, as metas produzem persistência, perseverança, que é a raiz de todos os bens, dizia Crisóstomo. Persistência, as metas produzem persistência. Eu tenho um caminho a percorrer, eu vou chegar lá, fazer um de cada vez, mas eu alcanço, é um passo de cada vez. A minha meta é chegar lá, e eu vou dar um passo de cada vez. Persistência, persistência, persistência. Vai doer? Vai. Precisa de disciplina? Precisa. Mudança de comportamento? Sim. Mas você vai com a persistência. Seja persistente. Te peço a ficar em pé. O medo de estabelecer metas. Terminando. 4 razões que levam as pessoas a ter medo de estabelecer metas. 4 razões que levam as pessoas a ter medo de estabelecer metas. Primeira razão, o medo de criar metas imperfeitas. Mesmo que elas sejam imperfeitas, criam. Depois você corrige. Quando você descobrir que ela é imperfeita, que recebeu muitas críticas, corrige. Segundo medo, medo da derrota.
Na derrota aprendemos grandes lições que tornarão nosso sucesso final ainda maior. Não tenha medo da derrota. Nós aprendemos no erro. Faça uma vez, não deu certo, faça de novo, até dar certo, até que você conseguir. Não tenha medo da derrota. A derrota só é destrutiva quando aceita como fracasso. Quando aceitamos como uma lição necessária, é uma bênção. Você fracassou, levanta, faça de novo, faça diferente, seja mais diligente, estuda mais, pesquisa mais, conversa com mais alguém, veja quem já conseguiu, tenha um mentor, tenha um conselheiro, tenha um discipulador, aí você vai conseguir. Terceiro medo, medo do ridículo, enfrentar oposição, desprezo, crítica, zombaria. Ei, todo líder enfrenta isto. Todos nós enfrentamos críticas. Ou você acha que alguém não te criticou já aqui hoje? Já. Você não sabe que foi criticado, mas alguém já te criticou. Alguém olhou para você e diz assim: que cabelo horrível. Você nem sabe. Nossa, mas que máscara escandalosa. Alguém já te criticou. Ninguém está imune, ninguém está livre da crítica. Que roupa feia, isso é roupa vir para a igreja. Você foi criticado. Você já foi zombado aqui hoje, aqui dentro. Alguém pode ter olhado para mim, o pastor está com a roupa de palhaço. Você não falou, mas pensou. É assim que é a vida. Quem é que vai escapar disto? Quem é que vai dar conta disso? Ninguém. Não tenha medo do ridículo. Não, enfrentar a oposição. Ixi, eu já fui criticado demais nessa vida, com os meus projetos, vamos dizer, loucos, para ganhar almas, não só aqui, mas em outros lugares. Por onde eu passei, eu fui criticado. Tive opositores, tive testadores de pastores, tive pessoas que me enfrentaram, pessoas que diziam: eu vou acabar com você, mundialmente. Olha que loucura, que palavra que eu ouvi. Fica à vontade, faça o que você achar que deve ser feito. Você acha que eu não enfrento? Enfrento. Vou desistir? Não, de forma alguma. Quarto medo, o medo de considerar orgulhoso, presunçoso no estabelecimento de metas. Não, Deus te deu, estabeleça. Seja humilde. Por mais que as pessoas pensem que você é orgulhoso. Meu Deus, quando eu comecei uma construção, quanta zombaria, quantas críticas. Esse menino, quem é ele para fazer um negócio desse? Para realizar uma obra dessa? Calma, você está fazendo dentro de uma visão. Finalizando, meus irmãos, o estabelecimento de metas é uma disciplina contínua do verdadeiro líder. Se ele falhar nesse ponto, destruirá a confiança dos liderados, porque destruirá a sua credibilidade. Vou repetir. O estabelecimento de metas é uma disciplina contínua do verdadeiro líder. Seja disciplinado. Eu não gosto de chegar atrasado. Ei, disciplina. Se você não tiver disciplina, essa disciplina contínua, se você falhar nesse ponto, você vai destruir a confiança dos liderados, porque você vai perder a credibilidade. Ele vem? Não, não vem não. Ih, já prometeu muitas vezes, nunca veio. Quem é que vai te seguir? Não, só chega atrasado. Vamos começar logo, porque ele só chega atrasado. Disciplina. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda, me orienta, me dê sabedoria, que eu possa ser um líder disciplinado, que tenha visão, missão, estabelecimento de metas. Eu não posso continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma, a vida toda. Me ajuda a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, a elaborar as minhas metas, porque eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou galgar, eu vou passar, eu vou ser, eu vou ter, em o nome de Jesus. Pai, nesse momento eu oro e te apresento, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, os teus servos.
Continua, Senhor, abençoando, Senhor, cada um, dando graça, dando força, dando sabedoria, para dar, Senhor, a cada um uma visão, dentro de um propósito, no estabelecimento de metas. É o que eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Diga amém.